Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que nós vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus, és bem-vindo para falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Gente, o que eu separei hoje para a gente conversar é um início sobre Jó. Por que eu digo início? Porque Jó, ele é um livro de tanta sabedoria, de tanto ensinamento, que é muito difícil a gente conseguir resumir todo ele para falar em apenas um bate-papo, em apenas uma conversa. Não tem como, porque é muita coisa. Mas eu queria dar o pontapé inicial e iniciar essa nossa conversa sobre o livro de Jó, aonde eu tenho aprendido muito, gente, muito mesmo. Não é fácil os ensinamentos que Jó tem para nos passar, mas eles são necessários, com certeza eles são necessários, mas assim, vou tentar conversar, falar de uma forma leve, porque normalmente quando a gente fala no livro de Jó, a gente pensa só em paciência, 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 e eu vou confessar para vocês que isso é uma coisa muito difícil para mim também, porque eu não sou uma pessoa muito paciente. Eu acho que se existe no céu filas, assim, das tuas características, da tua personalidade,
Ai, Senhor, misericórdia, mas se existe essas filas, quando foi a minha vez de passar na fila da paciência, eu estava lá na fila da reclamação, reclamando de alguma coisa. Ai, Jesus, só o Senhor na causa. Mas vamos lá? Vamos dar início, então, à nossa conversa sobre Jó? Eu acredito, gente, que nos próximos dias eu retorne a falar sobre Jó, porque, assim, são muitas coisas, né? Como eu falei antes, tem muito ensinamento, tem muita pérola, gente, escondida, tesouros escondidos nesse livro. Então, hoje é só o início aí de uma conversa que vai perdurar por alguns dias, nós falando sobre Jó, tá bom? E o nosso texto base está lá em Jó 1, do versículo 1 ao 12. É meio compridinho, vocês querem que eu leia? Então, se tu tiver a tua Bíblia e quiser abrir para me acompanhar, começa assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Palavra do Senhor. Gente, quando a gente lembra do livro de Jó, quando a gente pensa no livro de Jó, normalmente nós lembramos do homem que perdeu tudo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus começa a história de Jó de outro jeito, de uma outra forma. Porque antes de existir qualquer sofrimento, existe um testemunho vindo do próprio céu. A primeira voz que fala sobre Jó não é a dos amigos, nem a da esposa, nem a dos filhos, não é nem a voz do próprio Jó, é a voz de Deus. Quando Deus pergunta: observaste o meu servo Jó? Isso, gente, precisa mudar a maneira de nós enxergarmos a história de Jó. Porque a Bíblia, ela não apresenta Jó como alguém sendo castigado por pecados escondidos. A Bíblia, ela não faz isso. Pelo contrário, Deus mesmo declara que ele era íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal.
Mas o sofrimento de Jó não começou porque Deus deixou de amá-lo. Não foi isso que aconteceu. Começou justamente porque Deus conhecia a fidelidade daquele homem. E o tribunal? Parece que havia um tribunal no céu quando a gente lê, né, essa primeira parte. Porque enquanto Jó vivia normalmente na terra, acontecia uma reunião nos céus. Satanás aparece diante de Deus como acusador. E ele não acusa primeiro Jó, ele questiona o próprio caráter de Deus. Sabe como, gente? Em outras palavras, Satanás diz: Jó só te ama porque tu o abençoas. A acusação de Satanás era muito maior do que parece quando a gente lê a primeira vez assim o capítulo de Jó. Porque Satanás, na verdade, ele está questionando o caráter de Deus. É como se Satanás estivesse dizendo assim, ó, Jó só te ama porque tu abençoa ele. Porque ele tem terras, porque os animais dele estão se multiplicando, porque ele tem bens. Se ele não tivesse isso, ele não te amava. Em base, gente, assim, resumidamente, é isso que Satanás está dizendo para Deus. Era como se Satanás dissesse que ninguém ama a Deus por quem ele é, mas apenas pelo que recebe do Pai. E aí Deus permite a prova. Não para descobrir quem Jó era, porque Deus já sabia quem era o seu servo. A prova serviria para revelar diante do mundo e do reino espiritual que existe sim um amor que permanece mesmo quando as bênçãos desaparecem. Porque a aprovação de Deus, gente, veio antes da prova. Tu conseguiu perceber isso? Tu conseguiu entender isso? Que Deus fala sobre o seu servo para Satanás, dizendo que ele é fiel, que ele é justo, que ele é seu servo. A aprovação de Deus, a confiança de Deus em Jó, aparece antes da prova. E isso é muito importante da gente entender. Porque talvez essa seja uma das maiores lições do livro. Porque a gente costuma pensar, nós, vis humanos, costumamos pensar que se eu estou passando por dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja sentimental, seja familiar, em qualquer área, se eu estou passando por alguma dificuldade, nós, né, costumamos pensar que provavelmente Deus está descontente com a gente, ou está nos castigando por alguma coisa que a gente não fez, que a gente fez e não pediu perdão e não se arrependeu, né? A gente tem o costume de achar que as coisas ruins estão acontecendo porque Deus se retirou, a presença do Senhor se retirou da nossa vida. Só que Jó, gente, ele mostra exatamente o contrário. Porque a aprovação de Deus veio antes da prova, antes da prova. Porque Deus declara: este é meu servo. E depois a tempestade acontece. Isso significa que muitas vezes atravessarmos lutas não é sinal da ausência de Deus. Pode ser exatamente o contrário. O livro de Jó não é apenas uma história de sofrimento, gente. É uma batalha invisível, da qual todos nós vamos passar. E louvado seja Deus que a gente não passa da mesma forma que Jó passou. Algumas coisas acontecem, e não tudo junto como aconteceu com Jó. E novamente eu digo, louvado seja Deus por isso.
Como eu disse antes, Jó não é apenas uma história de sofrimento, é uma batalha invisível. Porque Jó, e aqui eu vou usar e vou dizer assim, que nós, quando estamos em batalha, quando estamos passando por dificuldade, a gente acaba enxergando somente as perdas, não é mesmo? Só que existia uma guerra espiritual acontecendo que Jó desconhecia e que muitas vezes nós também desconhecemos, que aquela batalha espiritual está acontecendo. E esse é o ponto, gente, porque isso também acontece conosco. Porque nem sempre nós entendemos por que certas coisas acontecem, não é verdade? Nem sempre veremos o que Deus está realizando nos bastidores. E quando eu falo bastidores, eu falo no mundo espiritual. Aquela parte que Deus está fazendo e que, como é espiritual, a maioria de nós não enxerga, não percebe, porque é no mundo invisível aos nossos olhos. Porque nossa visão é limitada, mas a de Deus é completa. O que Deus procura, gente, a pergunta central sobre esse início do livro de Jó, a pergunta central não é o que Deus procura. A pergunta central deveria ser: por que Jó sofreu? Não, né? A gente sempre fica perguntando, peraí que eu me atrapalhei aqui. A gente sempre fica perguntando por que Jó sofreu? Por que Jó sofreu? Quando a pergunta real, a pergunta certa que nós deveríamos fazer é: existe alguém que continue adorando a Deus quando as circunstâncias mudam? E eu digo que mudam, gente, assim, ó, tá indo tudo bem, tá indo, graças a Deus, tá dando tudo certo, e dali a pouquinho as coisas param de dar certo, parece que elas estacionam. Algumas parece até que engatam marcha ré, né? E começam a degringolar. Mas existe alguém que continue adorando a Deus quando as circunstâncias são desfavoráveis? Satanás se apresentou no tribunal celestial, disse que não, né? Porque, em outras palavras, essa provação que Jó passou foi para Deus mostrar para Satanás que sim, que existem pessoas que permanecem amando e confiando, apesar das situações desfavoráveis. E mesmo assim, Satanás dizia que não. E Jó respondeu, gente, com a sua vida, trazendo essa verdade para nós, que sim, nós podemos continuar amando Deus, confiando nele, porque a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Nós vivemos numa geração que infelizmente, costuma medir o amor de Deus pelas circunstâncias. Como assim, Karen? Bah, se tudo vai bem, Deus está presente, Deus está comigo. Agora, se algo dá errado, muitas concluem que Deus o abandonou, que Deus está castigando, que Deus está ausente. Será que Deus é confiável? Porque agora eu estou aqui sozinho passando por essa situação. É assim, né, gente? Eu sei que é. Porque acontece comigo também isso, né? Porque a gente tem esse péssimo hábito, esse péssimo costume de achar que quando as coisas estão indo bem, Deus está nos abençoando. E que quando as coisas estão indo más, Deus se retirou da nossa vida. E isso não é verdade. Não é verdade.
O livro de Jó, gente, ele destrói completamente essa ideia, porque a presença de Deus não dependeu da ausência de problemas. Às vezes a prova acontece exatamente porque Deus continua confiando em nós. E daí eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, Deus é corajoso de confiar em nós. Deus é amoroso de confiar em nós. E nós, na primeira dificuldade, já começamos a desconfiar. Não é verdade? Às vezes a prova acontece exatamente porque Deus continua confiando em nós, nos seus filhos. Nossa identidade não está nas perdas, nem nos ganhos, gente. Precisamos aprender e entender isso. Nossa identidade não está nas perdas, nem nos ganhos. Ela está naquilo que Deus já declarou sobre nós. Assim como Jó foi chamado de meu servo antes da tempestade, Deus continua conhecendo aqueles que permanecem fiéis. Ah, e sim, é claro que sim. Existe uma pérola escondida no livro de Jó. Porque antes que Satanás falasse sobre Jó, Deus já havia falado sobre ele. Antes que as perdas chegassem, a identidade de Jó já estava estabelecida no céu. As circunstâncias podem mudar, a opinião das pessoas podem mudar, mas aquilo que Deus declara sobre seus filhos permanece. Olha que lindo isso, gente. Essa é a primeira grande verdade do livro de Jó. A prova, ela nunca define quem somos, porque Deus já havia definido antes que a prova começasse. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a primeira lição do livro de Jó. Vai ter mais. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Que nunca interpretemos as dificuldades como sinal da Tua ausência, mas lembremos que Tu permaneces soberano e presente. Dá-nos um coração fiel que Te ame, não apenas pelas bênçãos, mas por quem Tu és. Que como Jó, permaneçamos firmes, sabendo que nossa identidade está naquilo que Tu declaras sobre nós. Em nome de Jesus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Se essa palavra falou contigo hoje, não ignore. Deus não nos chama só para ouvirmos, mas para participarmos. Eu sou Karen Regina e esse é o programa Peniel, lugar de encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.